Muito bem, igreja, abra a tua Bíblia aí no livro de Atos. E hoje eu trouxe um tema muito pitoresco, né? Algo que acontecia, eu não sei se você já teve essa experiência de receber um cala-boca, né? Cala-boca, você fala, cala-boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Algo muito... E eu estava pensando, né? Assim, essa é uma realidade que a gente precisa saber, que quantas forças espirituais ou humanas manda que a gente cale a boca, e muitos estão calando a sua boca, deixando de fazer exatamente o que está escrito no versículo 20 do capítulo 4 de Atos. E hoje eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 4 de Atos, porque eu quero falar exatamente em cima dessa expressão engraçada, né? E eu fiquei feliz porque teve uma pergunta que foi feita assim: quando vocês olham para essa imagem, quem vocês acham se fosse assim? É difícil, lá em casa nós temos duas calopsitas, e é difícil distinguir o sexo da calopsita. Mas irmãos, nessa imagem, quem é o homem e quem é a mulher dessa imagem? Não responde não, porque eu posso ficar com raiva de mim aqui, porque não é tão óbvio assim que você está pensando não, tá, Sérgio? Mas legal, né, o pardalzinho ali, tentando fechar a boca do outro pardal. Mas irmãos, olha para Atos capítulo 4, versículo 20, vamos pensar na realidade desse dizer popular, dessa coisa que talvez aconteceu com você já algumas vezes, essa expressão, né, em que a gente se fica chateado porque alguém mandou a gente calar a boca. Cala a boca, fala, cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Essa coisa bem nossa mesmo, né? Atos 4:20 vai dizer assim, você vai deixar a sua Bíblia aberta aí, tá bom? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa é uma expressão feita pelo apóstolo Pedro ou pelo apóstolo João, que estavam sofrendo as consequências já da opressão que o Evangelho sofreu desde o seu início, para que ele não fosse propagado. Eu quero que vocês olhem para o capítulo 4 de Atos, lembrando que esse capítulo é consequência do capítulo 3. O capítulo 3 de Atos começa já os discípulos, depois de terem aquela experiência tremenda da manifestação e do cumprimento da promessa, da descida do Espírito Santo sobre toda a carne. Aí a Bíblia vai contar a história de uma cura milagrosa que aconteceu com um mendigo que foi colocado, um paralítico que foi colocado, que era colocado às portas do templo, e Pedro e João curou aquele homem, e a cura desse homem fez com que os apóstolos começassem a uma expansão maior ainda do Evangelho. Por quê? A cura daquele homem causou algo que os poderes das trevas sempre querem fazer, que é estancar a manifestação do poder de Deus, que é brecar, que é frear a marcha vitoriosa que o Evangelho tem. Aí a Bíblia vai dizer no capítulo 3, de que os discípulos haviam sido interrogados. O povo estava, o que é isso? O que aconteceu aqui? E Pedro e João, para chegar nessa expressão de Atos 4:20, eles estavam diante das autoridades ali, eles haviam sido presos por causa da ousadia deles, daquela cura maravilhosa que aconteceu no capítulo 3, e também da mensagem confrontadora, principalmente de Pedro. Pedro não tinha papas na língua. Pedro, as primeiras mensagens de Pedro eram mensagens muito confrontadoras para os religiosos da sua época. Só um pedacinho dela você encontra no capítulo 3, no versículo 13 e 15. Olha o tom da palavra que Pedro pegava, olha a mensagem de Pedro, aquela mensagem de que os crentes ali que eu via falavam que fala Jeová, bate Jeová, massacra Jeová. Olha só que coisa era o conteúdo da mensagem de Pedro, só um pedacinho, versículo 13 e 15 do capítulo 3.
O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês o negaram publicamente, o santo e justo, pediram-lhe que fosse libertado, e pediram-lhe que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Essa era a mensagem que Pedro estava falando para aqueles religiosos da sua época. Aí eles foram presos, prenderam-nos, e aí a partir do capítulo 4 nós vamos encontrar a realidade que nós precisamos enfrentar para que nós não venhamos receber uma ordem das trevas ou de qualquer outra opressão, para que calemos a boca diante da maravilhosa mensagem do Evangelho. Agora eu quero que vocês olhem para o capítulo de número 4, e vocês percebam algumas facetas do Evangelho assim. A Bíblia no capítulo 4, versículo 12 de Hebreus, vai dizer que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, e uma das coisas que corta tanto de um lado quanto do outro, e uma das coisas poderosas que tem no Evangelho, irmãos, é isso aqui, ó. A capacidade que o Evangelho tem de incomodar e de acomodar. Nesse texto, a partir do versículo 1 do capítulo 4, a gente encontra o Evangelho incomodando. A quem o Evangelho incomodou? Olha para o versículo de número 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estavam anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte. Este é o Evangelho que incomoda, mexe com as pessoas. As autoridades daquela época ficaram incomodadas com aquela palavra, com aquele Evangelho que era seguido ainda dentro dos propósitos de Deus, e a gente nunca deve abrir mão disso, do recurso, da didática de Deus, que eram os sinais miraculosos. Então era a pregação, essa pregação dura do Evangelho, que era característica de Pedro. Quando Pedro falava para os judeus, irmãos, ele descia a lenha mesmo. Mas você vai encontrar uma mensagem linda de Pedro no capítulo 10 de Atos, ele falando para quem não era judeu. O sentido da mensagem de Pedro era outro. Ele revelava um Deus mais abrangente e não culpava os gentios ali da morte de Jesus. Agora, esses religiosos aqui só levava na cara mesmo. Então eles são presos porque o Evangelho estava incomodando, e o Evangelho faz isso. Mas o Evangelho também, queridos, acomoda. O Evangelho coloca as pessoas no seu devido lugar. Olhem junto comigo para o versículo de número 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram, perto de 5.000. Então esse é o Evangelho, acomodando as pessoas à salvação, acomodando as pessoas às verdades bíblicas, acomodando as pessoas ao grande sentido da pregação do Evangelho. Deus em Cristo morrendo no nosso lugar, vencendo a morte no nosso lugar, ressuscitando e nos avisando que um dia Ele vai voltar. Então o Evangelho aqui aparece acomodando as pessoas que precisavam ser acomodadas ao Evangelho, abraçadas pelo Evangelho, consoladas pelo Evangelho, capacitadas pelo Evangelho. Aí, essa realidade do Evangelho aparece, então, a necessidade de uma resposta que nós precisamos dar, queridos. Nós que fomos acomodados, nós que fomos impactados e transformados pelo Evangelho. Olha o que aconteceu com os discípulos. Continue acompanhando comigo no capítulo 4, agora o versículo de número 5. No dia seguinte, as autoridades, vocês lembram, né? Pedro e João estavam presos, passaram a noite no corró lá, passaram a noite presos. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei, a mesma galera que cercava Jesus, sempre ali tentando
tentando a Jesus, né? Essa mesma galera se reuniram em Jerusalém, mandaram trazer Pedro e João diante deles e, começando a interrogá-los, aí fizeram a pergunta que todo crente gostaria que fosse feito para eles, para ter a oportunidade de testemunhar o Evangelho. Olha só que pergunta gostosa de se ouvir: com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Agora, eu tenho uma dificuldade muito grande de, quando eu vou viajar, estou no ônibus, eu sempre fico incomodado de falar o Evangelho para a pessoa, mas o evangelismo, essa capacidade de evangelizar do nada, não é uma das minhas características, mas eu fico torcendo. Aí uma das minhas estratégias se eu ler, eu fico tonto também no ônibus, eu começo a passar mal, mas eu abro a Bíblia, que Deus me perdoe. Aí eu lembro até hoje, estava viajando para Cuiabá, abri a Bíblia, um senhor sentou do meu lado, aí eu fiquei só com a Bíblia aberta, olhando para a Bíblia. Eu falei: tomara que ele pergunte. Aí ele falou assim: difícil esse livro de entender, né? Eu falei: agora já era. Era exatamente, eu não falei nada, você que chamou. Irmãos, foi uma experiência tão tremenda nisso, que aquele senhor que estava ali do meu lado, era um pastor que estava há muitos anos afastado do Evangelho, tinha sido pastor já, estava afastado do Evangelho, estava fazendo uma operação perigosa. Ele é muito interessante aquilo. Ele estava, ele comprava diamantes e levava tal, não sei o que. Eu falei assim, aí ele começou a abrir o coração dele, a gente conversou, e depois de muito tempo a gente voltou a se encontrar de novo. E diz ele que aquela palavra foi uma das palavras que Deus usou para ele voltar para o ministério e tal. Foi muito legal. E tudo isso por quê? Porque fizeram a pergunta. Ele falou assim: difícil esse livro de entender, né? Eu falei: já era, meu irmão. Lancei a isca e ele pegou. Então, a gente, em que nome? O que foi que aconteceu contigo? Por que isso? Por que você está assim agora? E aí vem Pedro de novo, o jeito de Pedro responder, né? O jeito de Pedro responder. Pedro, irmãos, olha só, eu separei esse pedaço do capítulo 3 para vocês verem o estilo de Pedro, como que Pedro confrontava aqueles religiosos da sua época com palavras duras. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, precisa disso, e ele estava mesmo cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Eles estavam sendo presos porque eles haviam feito esta maravilha, eles haviam realizado, sido usados por Deus para fazer esse grande milagre na vida daquele homem aleijado ali. Atos de bondade. Saibam os senhores, versículo de número 10, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram. Olha, Pedro, eu amo Pedro com essa coragem. Ele fala: a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado. Ou melhor, deixa eu voltar aqui para não pegar o pique, né? Por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, é em nome dele que este homem está aí curado diante dos senhores. Então olha, o que estava acontecendo ali, e que eles queriam, e depois vocês vão ver aqui na conclusão, como que aquele povo, aquelas autoridades daquela época, queria mesmo oprimir, queria mesmo cessar a pregação do Evangelho. E Pedro continua: esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram. Tudo isso escrito na palavra de Deus, tudo isso já previsto pela palavra de Deus, mas Deus a tornou pedra angular. E aí fala a coisa mais tremenda sobre o Evangelho, irmãos. Isso aqui você tem que decorar, isso aqui você tem que marcar, isso aqui você tem que fazer camisetas disso aqui, ó. Não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo, perdão. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém, igreja? Deixa eu te passar uma coisa aqui que é muito interessante. Esse mistério da salvação, você acredita que não passa no coração da maioria das pessoas? Porque eu falo assim,
as pessoas ainda acreditam que essa história de salvação é de exclusividade de Deus. Mas você sabia que você pode ter essa certeza dessa salvação quando você realmente reconhece quem é Cristo, quando você crê nesse Cristo, quando você tem um relacionamento com Ele, de ser Ele o seu Senhor e o seu Salvador. A Bíblia vai deixar bem claro assim, que quem faz isso, tem a vida eterna, passa a ser possuidor da vida eterna. Então a Bíblia vai dizer assim, foi no nome de Jesus, onde, e fora dele não tem salvação, é só nele, ele é o único. Essa era a mensagem, essa era a resposta àquela pergunta. Mas as trevas, a parte ruim da religiosidade, principalmente quando a religião ela é confrontada com as verdades bíblicas, vocês bem sabem, né, que Jesus não veio trazer nenhuma religião para a terra. Jesus veio trazer um estilo de vida. Por isso que ele disse assim, eu sou o caminho, a gente mudar o nosso jeito de caminhar, mudar o rumo que está tendo na nossa vida. Eu sou a verdade, ele é a única verdade, não é essa história de ele ter várias verdades, é Cristo que é a verdade, e a vida. Ele não disse que ele era uma religião, mas a religião, quando é confrontada pela simplicidade do Evangelho, ela sempre reage da maneira que nós vamos chegar aqui perto da nossa conclusão. A tentativa de receber a ordem, a tentativa de nos dar a ordem, cale a sua boca, fique quieto, não fale do Evangelho, não testemunhe o Evangelho. Agora versículo 13, por favor, queridos. Vendo a coragem de Pedro e de João, o Evangelho nos faz corajosos, o Evangelho nos faz audaciosos, o Evangelho nos faz levantar a cabeça, não com orgulho de um nariz empinado, mas aquela segurança de quem sou eu em Deus, de quem eu sou em Cristo Jesus. É uma pena que a religião fez da gente assim, pessoas meio envergonhadas. Muita gente tem vergonha disso, muita gente esconde quem ele é em Cristo Jesus. Mas aqueles homens, aqueles religiosos da época ali de Pedro e João, eles foram impactados pela coragem daqueles dois discípulos ali, e percebendo que eram homens comuns, nada de estrelões, irmãos, eram homens comuns. É assim que o Evangelho, ele flui no coração de pessoas comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, as pessoas perceberem que eu ando com Cristo, simplesmente por causa das minhas atitudes. Isso deve ser um alvo nosso, né? Jesus está em mim, as minhas atitudes mostram isso. A Bíblia continua dizendo, no versículo 14, e como podiam ver ali com eles, o homem que fora curado. Vocês estão lembrando, né? O capítulo 3 de Atos conta a história desse homem que foi curado. Nada podia dizer contra eles, porque era evidente. Assim ordenaram que se retirasse, olha aqui, irmãos, assim ordenaram que se retirasse do sinédrio, e começaram a discutir, perguntamos, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório. O que é um milagre notório? Aquilo que não se pode negar. E ele mesmo diz, não podemos negar que esse homem era um paralítico e agora ele está curado. Aí vem o cala-boca, olha o cala-boca. Todavia, para impedir que isso se espalhe mais ainda entre o povo, precisamos adverti-los. Isso aqui Deus vai falar no teu coração agora, tá bom? Precisamos adverti-los que não fale mais com ninguém sobre este nome. Versículo 18, então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Cala a boca, fica quieto. Queridos, por que eu disse que Deus vai falar conosco? Muitas vezes a gente não percebe que essa ordem de calar a boca, essa ordem de não falarmos, nós estamos cumprindo essa palavra. Paramos, a gente está discutindo sobre tantas coisas, a gente está falando sobre tantos assuntos,
um assunto da moda, o que aconteceu essa semana, o tapa do Will Smith lá no outro companheiro dele de trabalho, a guerra na Ucrânia, as eleições que vêm por aí, mas, e a nossa boca está sendo calada daquilo que, quem é Jesus sobre tudo isso? Talvez você não saiba, mas talvez você recebeu uma ordem para que você se calasse. Fale de tudo, menos de Jesus. Gente, os discípulos tinham uma ilustração muito forte, que era aquele milagre, aquele sinal notório. Aí você pode me imaginar assim, mas você tem um sinal notório. O sinal notório é você. O que Cristo fez na sua vida precisa ser contado. E as lutas que você tem para se manter em Jesus precisam ser contadas. O Evangelho precisa ser testemunhado. Olha o que os discípulos falam. O discípulo completa o ditado não, esse comportamento que a gente tem, né? Cala a boca, já morreu. Olha o que os discípulos dizem: quem manda na minha boca sou eu. Versículo 19, para terminar, Sérgio. Mas Pedro, não estou fazendo isso com o André mais, o André precisa prestar atenção na mensagem para ver que eu... Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores. É justo, irmãos, nós obedecermos quem está nos mandando calar a boca, aquilo que a gente não tem coragem, a gente não está abrindo mais o nosso coração. E Pedro fala: é justo a gente obedecer aos senhores ou obedecer a Deus? Por quê? Porque Deus deu uma ordem para todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que testemunhem o Evangelho. Cuidado para você não ser só um admirador do Evangelho. Ai, como é lindo, né? A Bíblia conta a história de muitos admiradores e poucos seguidores de Cristo. Aí Pedro diz: julguem os senhores, se a gente deve obedecer aos senhores ou obedecer a Deus. Aí ele termina com o versículo que faz parte do nosso banner: pois não podemos deixar. Irmãos, isso aqui é muito forte. Quem manda na nossa boca somos nós. Não podemos deixar de falar o que temos visto e o que temos ouvido. Eu quero que essa palavra te incomode, porque você, o Espírito Santo vai deixar bem claro para você. Você está sendo desafiado a calar a sua boca. Você vai dizer para os poderes das trevas: cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Outra coisa, nessa passagem aparece o Evangelho acomodando pessoas que precisavam ser acomodadas. Você está aqui nessa noite e precisa ser acomodado, alcançado, envolvido pelo poder do Evangelho. Não duvide que a sua salvação é resultado de uma declaração de fé sua. João 5:24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E quando a gente passa da morte para a vida, ninguém mais cala a nossa boca, porque a gente quer falar desse Cristo. Então não deixe que as circunstâncias, não deixe que a vergonha, não deixe que a religião, não deixe que as trevas cale a sua boca. Fale de Cristo, testemunhe a Jesus, compartilhe as bênçãos que Deus tem liberado para você. Vamos ficar em pé, queridos.